paz a todos. Hoje iniciamos nossa reflexão com uma pergunta: o que nos faz continuar quando o caminho parece bloqueado? Todos nós enfrentamos em algum momento dificuldades, cansaços e vozes externas que dizem que não somos capazes. Mas o apóstolo Paulo, no final da sua jornada, escreveu palavras que ecoam como um hino de vitória. Ele diz: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Está na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Mas o que é esse combate para nós hoje? Esse combate é a nossa vida diária. O combate é contra aquela vontade de desanimar quando as coisas não dão certo. É o combate contra aquela impaciência, muitas vezes na fila do banco, no trânsito, ou contra aquela tristeza que tenta se abater quando não é convidada. Esse bom combate também acontece em nossa casa, na paciência com os nossos filhos, na honestidade do nosso trabalho e na coragem de perdoar os outros e a nós mesmos. Nós somos soldados desse combate. Sabe quando? Todas as vezes que escolhemos o sorriso em vez da reclamação. Somos soldados desse combate quando persistimos ser alguém melhor, mesmo quando o mundo ao nosso redor não ajuda. O bom combate é esforço diário. E Paulo diz que terminou a sua carreira. Essa carreira não é uma competição contra os outros. É a nossa trajetória pessoal. Uma caminhada de aprendizado, onde o objetivo não é correr, e sim não abandonar o bem pelo caminho. Todos nós acordamos todos os dias com uma carreira para seguir. E para seguirmos com confiança, o apóstolo Paulo nos indica o melhor caminho. Ele diz: guardei a fé. Guardar a fé é como cuidar de algo precioso dentro do nosso coração, porque é ela que nos sustenta. É como uma lâmpada que trazemos por dentro. Quando ela estiver acesa, não importa quão escuro esteja o caminho lá fora, nós saberemos por onde andar. Essa claridade interior não anula as sombras do nosso caminho, mas nos dá a visão necessária para não nos perdermos nela. É importante estarmos apoiados nessa certeza silenciosa, pois é ela que transforma o medo em prudência e a dúvida em perseverança. Quando compreendemos que essa luz é o que nos guia, percebemos que cada passo dado, por mais difícil que seja, faz parte de um amadurecimento maior que todos nós compartilhamos. Então, seja qual for a nossa idade, todos nós já passamos por desafios e encontramos em nosso caminho obstáculos e dificuldades, e certamente, à nossa maneira, buscamos vencê-las bravamente. Então, a pergunta que nos vem à mente é: como nos manter firmes diante dos desafios da vida? Para nos mantermos firmes, é importante estarmos apoiados em algo sólido. Um prédio, por exemplo, para se manter firme, ele precisa estar com seus alicerces fortes. O nosso alicerce é Jesus. Ele é o nosso modelo e os seus ensinamentos nos servem de guia para as nossas vidas, pois não apenas nos falou sobre o poder da fé, mas vivenciou, nos deixando claro que tudo é possível quando se tem fé e busca com perseverança. Sabemos que às vezes é difícil serenar a nossa mente, acalmar nosso coração diante das preocupações. Jesus sabia disso.
e nos ensina como proceder nessas situações. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 26, ele, de forma poética, nos pede que observemos a natureza. Ele diz: olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Nessa passagem, Jesus, de forma poética, está nos falando sobre o cuidado de Deus para com toda a sua criação e do quanto somos especiais. Porque, além de nosso Criador, Deus é nosso Pai. E, embora saibamos que Ele é um Pai amoroso, que ouve, né, os nossos pedidos e atende às nossas necessidades, às vezes nos deixamos levar pela nossa ansiedade e queremos os resultados agora. Mas lembremos que toda fruta arrancada antes da hora corre o risco de se perder. Há um tempo certo para cada coisa. Paulo teve o seu momento e nós temos o nosso. Mesmo na prisão, ele escolheu se elevar acima da sua dor. Ele poderia reclamar das correntes, mas escolheu escrever as cartas que hoje nos consolam. Talvez esse fosse exatamente o propósito de Deus na vida de Paulo, né? Através daquela dificuldade, ele nos trazer essas lições maravilhosas que atravessaram séculos. Por isso, ele é para nós um bom exemplo de persistência. Então, que o seu exemplo nos inspire a persistir com entusiasmo, reconhecendo que persistir não significa nunca se sentir cansado. Persistir significa não abandonar o caminho. Às vezes, damos passos grandes, outras vezes, passos pequenos, mas cada passo conta. Cada escolha é uma vitória quando escolhemos continuar tentando, continuar aprendendo e continuar confiando em Deus. Que sabemos que a vida pode nos trazer desafios, mas quando guardamos a fé, mantemos dentro de nós uma luz acesa. Essa fé nos lembra que Deus continua presente, que a vida continua tendo propósito e o amor continua sendo o melhor caminho. Guardar a fé não significa ignorar as dificuldades, significa permitir que a esperança seja maior do que elas. Esse versículo nos ensina algo muito simples, mas muito poderoso para o nosso dia a dia. Que quando persistimos, fortalecemos nossa esperança, amadurecemos nossa fé e descobrimos que somos mais fortes do que imaginávamos. Muitas vezes, aquilo que hoje parece apenas um pequeno esforço, será no futuro parte de uma história bonita que estamos construindo. As palavras de Paulo não são apenas uma lembrança do passado. Elas são um convite para todos nós, um convite para vivermos com coragem, para continuarmos caminhando e para cuidarmos daquela fé que existe dentro de nós. E talvez um dia, olhando para a nossa própria caminhada, podemos dizer com a mesma serenidade: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Não porque tudo foi fácil, mas porque decidimos não desistir. E a cada novo dia, Deus nos dá novamente a oportunidade de continuar essa caminhada, um passo de cada vez, com fé, esperança e persistência. Então, que Jesus possa simbolicamente entrar na casa de cada um de nós agora, trazendo alento, força para continuarmos combatendo os nossos bons combates. Lembrando que a persistência abre o caminho, mas é o amor que nos faz chegar ao destino. Muita paz e muita luz a todos, e que sigamos juntos, guardando
a nossa fé.